Bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é Rosilene Bittencourt, estudante de 4ª Câmara da Escola Templo Áureo Florescer. Hoje é domingo, dia 28 de junho de 2020. O tema da conferência é misericórdia. Alguns minutos para o gráfico, para a observação do gráfico. Esse tema foi me dado há mais ou menos um mês e desde então passei a meditar para poder compreender melhor a misericórdia e assim poder fazer a conferência e compartilhar o que eu aprendi com vocês. Primeiramente, busquei o significado da palavra, a sua origem. Misericórdia é a junção de duas palavras em latim. Miseratio, compaixão. Miseratio significa compaixão, mais cordis, coração. Cordis significa coração. Assim, pode-se entender literalmente misericórdia como coração compadecido. Coração compadecido é aquele que tem compaixão. Se compadece com a dor e o sofrimento dos demais. É um sentimento desenvolvido pelos indivíduos que têm empatia por todas as pessoas, por todos os animais, por toda a natureza. Ou seja, é um sentimento que deve ser expressado para tudo aquilo que foi criado por Deus. Misericórdia é um sentimento de ação. Então aqui no gráfico nós temos essa imagem, que representa a cura dos olhos. Vamos deixar de ser cegos, Nós vamos ver a dor e o sofrimento e vamos ter uma ação. Só ver por ver não é a compaixão, não é a misericórdia. Nós precisamos ter uma ação que sane aquele problema. Despertar da intuição. É o coração que vai nos mover a uma ação de misericórdia. E assim nós podemos cristalizar a misericórdia. A humanidade ainda está presa no sofrimento e produz seu próprio sofrimento através do egoísmo. Ou seja, quanto mais egoísmo, mais sofrimento. É um ciclo de ações causado pela inconsciência individual ou coletiva. A partir do momento que buscamos a Cristo, as ilusões do mundo deixam de ser importantes, pois a nossa intuição, nosso íntimo, começa a guiar as nossas ações. Então, Cristo remove as ilusões, remove as fascinações, nós vamos despertando a intuição e nós vamos cristalizando a misericórdia. Nós vamos ter ações mais conscientes. As nossas intenções começam a se elevar, ou seja, se corrigir para poder expressar e ensinar ao próximo a eliminar os seus defeitos, seus egos e a desenvolver as suas virtudes. Tudo aquilo que é criado pelo desejo se torna um sofrimento e é considerado um agregado psicológico, pois não faz parte da essência divina. Como isso funciona? Uma pessoa que se considera muito importante, por exemplo, ou que tem um grande cargo, um cargo de poder, se alguém lhe aponta seu defeito, seu agregado, seu ego, por exemplo, ou da vaidade, ou da autoconsideração, essa pessoa vai ficar totalmente ofendido e desenvolverá
pensamentos, estados emocionais diversos, várias reações inferiores. Serão manifestadas primeiro interiormente. Depois a pessoa vai exteriorizar esses pensamentos e isso vai se tornar numa ação. Essa determinada pessoa pode ofender quem lhe apontou o defeito, xingando, batendo. Se estiver em uma posição de poder, pode até prejudicar a pessoa, fazendo com que esse indivíduo seja mandado embora do trabalho ou de um grupo social. Esse é apenas um pequeno exemplo de quem não tem a misericórdia desenvolvida em seu coração, pois só pensa em seu bem-estar e em seu orgulho. Essa pessoa também não possui compaixão, ela não tem um trabalho individual de autoobservação e muito menos ela está ligada com a sua espiritualidade, pois a sua ação não condiz com isso. Então aqui, o que nós aprendemos? O arrependimento é humildade, e humildade encontra a misericórdia. A pessoa humilde, ela sempre vai encontrar a misericórdia, o perdão, o arrependimento. O orgulho, o engrandecido, o vaidoso, jamais poderá relacionar-se sabiamente com a parte superior do ser, com o próprio Deus Criador, com todas as forças da natureza. Marta pediu e recebeu permissão para falar. E ocorreu então que, antes que Jesus acabasse de falar, que Marta se adiantou e caiu aos seus pés, beijou-os, chorou em voz alta e expressou suas lamentações, a sua humildade, dizendo: Meu Senhor, tem piedade, tem compaixão de mim, e permita-me dizer da solução do arrependimento que Pit Sofia expressou. E Jesus deu a mão a Marta e disse: Bendito todo aquele que se humilha, porque eles terão misericórdia. Agora e portanto, Marta, és bendita, mas proclama já a solução da ideia do arrependimento de Pit Sofia. Marta dentro de nós é a parte do nosso ser que apresenta a virtude da humildade, que apresenta a virtude do arrependimento, que enxerga que cometeu um erro, se arrepende e vai corrigi-lo. Aqui nesta escola, ensinamos as pessoas a trabalhar de forma a se auto-observar, a se auto-corrigir. Assim como uma mãe ensina ao filho moralmente a se comportar dentro da sociedade, nós pedimos a intervenção da nossa Mãe Divina através da petição: Mãe Divina, retire de mim este defeito e queime. Quando iniciamos esse trabalho psicológico, desenvolvemos a humildade, pois não somos capazes de nos corrigirmos sem o auxílio das forças superiores, forças da criação. Somos como criança que ainda precisamos de muita correção e misericórdia. Esse é o primeiro fator de revolução da consciência. Então aqui nós temos o perdão e a misericórdia. A misericórdia é a própria correção. Então nós vamos recordação da Mãe Divina e da autoobservação. Mãe Divina, queime este defeito. Quando nós percebemos uma ação egóica, uma ação que não condiz com a natureza divina, nós devemos fazer essa petição. Mãe Divina, queime este defeito. Deus te salve, Ram Io, Maria,
cheia de graça. O Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre, Inri. Virgem Ran-Io, Mãe de Deus, roga por nós que temos o eu pecador, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ou melhor, agora e na hora da morte de nossos defeitos psicológicos. Amém. As medicinas xamânicas são uma forma de expressão da misericórdia do Criador para conosco, pois nos faz enxergar a magnitude e o poder da criação, nos permite ver nossos erros e nos convida a compreender a nossa existência e a nos corrigirmos. Com o desenvolvimento desse trabalho psicológico dia a dia, começamos a sentir misericórdia, amor pelos seres humanos e por toda a natureza, pois toda essa humanidade caiu em pecado e assim, em um trabalho conjunto, podemos realizar duas práticas. Mas antes de eu falar das duas práticas que nós devemos realizar, nós vamos observar um pouco o gráfico aqui, né? A ayahuasca. Para todos aqueles que praticam com a ayahuasca, devem aprender a receber com amor. Aqueles que entregam a ayahuasca devem aprender a entregar com amor. E todos nós devemos aprender a meditar com amor. E ensinar com misericórdia, ensinar com amor. Misericórdia é entregar o conhecimento espiritual com sabedoria e gratuitamente. Não se deve cobrar por aquilo que é sagrado. Deus só quer que nós nos corrigimos. Ele não nos cobra nada. Então, por que nós devemos cobrar por um conhecimento? Se o próprio Criador nos dá isso gratuitamente. Então, nós devemos fazer o mesmo, conforme nós vamos desenvolvendo a misericórdia dentro de nós, nós vamos aprendendo a entregar o conhecimento com amor. Nós vamos desenvolvendo em nós a compaixão. Observem mais um pouco o gráfico. Receber com amor, entregar com amor, meditar com amor. Quais são as duas práticas importantes? É o sacrifício pela humanidade e a caridade. Uma sempre vai andar em consenso com a outra. A fé sem sacrifício é uma fé morta. Então, o sacrifício pela humanidade, como nós já vimos, é entregar, é ensinar para as pessoas o conhecimento verdadeiro. E a caridade? A caridade é o auxílio ao próximo, é você ver a necessidade e suprir a necessidade de uma pessoa, ou de um animal, de uma planta, tudo isso é caridade. Né? Eu escolhi essa história do bom samaritano para que a gente possa trabalhar. Então, caridade também é misericórdia. O bom samaritano. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando em viagem, chegou aonde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas, derramando
nelas óleo, depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Um minuto para refletir sobre a passagem. Nós podemos fazer várias interpretações sobre esta história. Nós mesmos somos esse homem que descia para Jerusalém. Quando os assaltantes, os nossos próprios agregados psicológicos, agem em nós. Quando nós estamos desatentos, nós somos assaltados constantemente pelos nossos egos. Eles nos humilham, eles nos fazem sofrer, que é o tirar a roupa, que é espancar, né? Muitas vezes tira a nossa energia da nossa própria existência, né? A gente não tem ânimo de vida. E muitas pessoas passam por nós, né? Sacerdotes, pessoas religiosas, evangélicas, não dão a mínima, simplesmente olham e ainda desviam da presença, né? O caso também do levita. Mas, em compensação, a misericórdia nos traz um homem que teve piedade, que é próprio Deus conosco, que nos manda mestre. Cristo, por exemplo, ele mandou Cristo porque ele teve misericórdia, ele teve compaixão de nós. Cristo veio nos ensinar, a nos ensinar a ser melhores, a corrigir os nossos defeitos, a eliminar os nossos egos, para que a gente possa prosseguir. Então, aqui tem uma análise, né, do bom samaritano. Nós podemos fazer várias análises, porque é uma história muito importante. Jesus estava conversando com um perito da lei e lhe fez 3 perguntas, né? Conversa, o diálogo. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Jesus estava ensinando a esta pessoa a prática da caridade. Não é simplesmente olhar para a pessoa, nossa, coitadinho, está sofrendo, pô, essa pessoa está com fome, né? Ela precisa de roupa. Quando você vê que alguém tem necessidade, você tem condições para ajudá-la, você deve ajudá-lo. Dar a roupa, dar o alimento. É o mínimo que nós podemos fazer. A caridade, ela é um ato de misericórdia. Toda vez que nós praticamos a caridade, nós praticamos a misericórdia. Nós desenvolvemos a misericórdia em nosso coração. O sacrifício pela humanidade é ensinar de forma objetiva e com amor a todos uma forma de se corrigir, tendo o discernimento que estamos nós em um corpo de pecado e que podemos cair a qualquer momento em um erro. Por isso, devemos estar sempre no momento presente e buscando a recordação íntima do ser, buscando a Deus para que Ele possa nos ensinar e nos orientar. Isso é pedir misericórdia ao Pai. Nós aprendemos a pedir a misericórdia à Mãe, quando nós enxergamos o defeito psicológico e nós fazemos a petição à Mãe Divina. Mãe Divina, retire de mim esse defeito e queime. E quando nós entregamos o conhecimento, quando nós praticamos a caridade, nós estamos trabalhando com a misericórdia que o Pai nos ensinou. Então, essa questão é expressar a misericórdia às pessoas. A misericórdia, né, quando nós praticamos essas ações, quando há o arrependimento, nós recebemos a misericórdia. Mas a misericórdia, ela não exclui a obrigação de reparar o erro.
Não é porque você se arrependeu que você não vai trabalhar, que você agora tô livre, né? Recebi o perdão, eu posso fazer o que eu bem entender. A misericórdia não é isso. Cada ser humano tem obrigação de reparar o erro cometido. E a misericórdia nos concede uma nova oportunidade para que não sejamos condenados para a morte espiritual. Nós temos uma segunda chance. A misericórdia trabalha, né, junto com a justiça. Ela dá o equilíbrio a essas forças. Justiça sem misericórdia é tirania. Misericórdia sem justiça é complacência com o delito. Então, se nós não tivéssemos uma segunda chance, né, não tivéssemos oportunidade para nos corrigir, a justiça seria falha, mas não é, porque nós temos misericórdia. Nós podemos corrigir, reparar os nossos erros. Um outro ato de misericórdia que o Criador teve conosco é a sexualidade superior. Pois ele deixou que o ser humano continuasse como um casal, mesmo depois da saída do jardim do Éden. Toda a nossa história do pecado, ele se inicia com essa narrativa, a saída do ser humano do jardim do Éden, a caída pelo sexo. Né? Então você imagina, se Deus não tivesse misericórdia do ser humano, poderia ter colocado a mulher em um lado, um homem em outro, era só separar. Mas ele teve misericórdia porque ele sabe que o amor é aquilo que nós devemos desenvolver. O amor ao próximo está em todas as coisas. Então, vou fazer umas perguntas para vocês. Já pararam para pensar como seria o nosso caminho se tivéssemos que fazer essa volta ao céu sem ter quem amar? Sem ter com quem compartilhar as nossas energias sexuais? A sexualidade superior é a união entre esposo e esposa, um casal unido para construir um matrimônio perfeito, em amor, companheirismo, fidelidade, respeito e sabedoria. Adentrar na sexualidade superior é viver nesse mundo de provações com a mais maravilhosa compaixão do Criador. Vamos aqui para o gráfico. Sexualidade superior é a pura e misericórdia. A chave da sexualidade superior: união sexual de esposo e esposa sem orgasmo fisiológico, ou seja, sem o derrame do sêmen. Porque toda vez que se faz uma prática de sexualidade inferior, se cai em pecado, da mesma forma que conta a mitologia do Jardim do Éden. Então nós não devemos, os homens não devem expulsar, não devem derramar o sêmen. Segundo, obtendo total regeneração física, vital, emocional, psicológica e espiritual durante toda a existência. Tendo como resultado a união com a divindade interna e real. Essa aqui é uma passagem do mestre Samael. Vou fazer a leitura. Um matrimônio perfeito é a união de dois seres. Um que ama mais e outro que ama melhor. O amor é a melhor religião execuível, é a melhor religião executável. Amar. Quão belo é amar! Só as almas simples e puras sabem amar. O amor se alimenta com amor. Avivai a chama do Espírito com a força de Eros.
posto que o enlace dos sexos equivale a um ato criador que está ligado à potência e ao esplendor da própria criação. Vamos refletir um pouco sobre essas palavras. Continuando. Para que o casal possa trabalhar com as energias sexuais, devem estar em comum acordo. O casal não pode ficar brigando, eles têm que se entender. Isso é muito importante. Por quê? Durante o ato sexual, o homem não deve expulsar a sua energia, não deve ejacular. O homem deve observar, transmutar as energias através da respiração. O homem deve aprender a desenvolver a percepção dessa energia, sentir essa energia circulando em seu corpo e desenvolver o domínio sobre ela. Assim, o homem, a parte masculina, a energia masculina, ele vai conseguir eliminar os pensamentos, as ações, ele vai ter força para conseguir fazer as mudanças necessárias na sua existência. Ele vai dominar a si mesmo. O trabalho da sexualidade superior com a energia feminina, com a energia da mulher, ao meu ver, pelo meu pequeno conhecimento, foi pouco estudado pela humanidade. Ou pode ter sumido os registros também dentro da história. Nós não temos conhecimento. Pois ao longo da história a mulher foi oprimida sexualmente. Em muitos casos a mulher não podia nem falar sobre sexo. Hoje nós temos essa oportunidade de compreender melhor o nosso corpo, compreender as nossas energias sexuais, poder falar do sexo de uma forma superior. Então tudo isso, nessa sociedade contemporânea, isso é possível. Hoje temos a liberdade de falar isso até com o nosso companheiro, que antigamente não se tinha. É o mesmo princípio, como o homem vai trabalhar as suas energias sexuais, é o mesmo princípio que a mulher também vai trabalhar. Ela deve respirar, impulsionar as suas energias também para serem transmutadas. E assim, homem e mulher se autoconhecerem e se corrigirem, para que possam novamente adentrar no jardim do Éden. Mulher e homem devem se esforçar a eliminar seus defeitos psicológicos, quebrando padrões errôneos da nossa sociedade. Unirem-se sexualmente por um motivo superior, fortalecer e desenvolver sua relação matrimonial, buscar um único objetivo, que é ser imagem e semelhança do seu Criador novamente. Então, quando o casal se une, vai trabalhar com a respiração, vai sentir a energia circulando em seu corpo, vai respirar profundamente, levando essa energia para o cérebro. O respeito à mulher é mostrado pelo homem. Quando o homem respeita a mulher, ele valoriza todo o seu ciclo menstrual, o ciclo feminino. Não apenas o momento da transmutação, pois a pausa sexual feita no período menstrual, durante a gestação e a amamentação, devem ser valorizadas pelo homem, devem ser compreendidas, deve-se ter um amadurecimento sobre essas questões. Por isso, essa pausa, ela não regula apenas as energias femininas, mas ela regula também as energias masculinas. É como se as energias, elas fossem sendo acomodadas no corpo, fossem encaixando num lugar correto. Elas vão alimentando o nosso corpo. Dentro
desses ensinamentos, para o solteiro, como eles devem trabalhar com a energia sexual? É através da sublimação. Casados trabalham a transmutação. Solteiros trabalham a sublimação. Se afasta de qualquer prática degenerativa, qualquer prática infrassexual. Esse é o primeiro ponto. Não se consegue fazer a sublimação se a pessoa tem práticas infrassexuais. O que uma pessoa que quer se manter casta, um celibato, o que a pessoa solteira deve fazer? Ela pode fazer a prática do mantra Hamsa. Esse mantra ajuda os solteiros, né, que ainda não tem a sua companheira para poder fazer a transmutação, e os casados nos períodos das pausas. Os casados também devem fazer o mantra Hamsa. Como que é feito esse mantra? Nós temos duas sílabas, Ram e Sa. Ram deve ser feito com um verbo silencioso. Então você vai inspirar o ar e vai mentalizar durante essa inspiração a sílaba Ram. Quando for soltar o ar, você vai pronunciar a sílaba Sa. Então vai ficar assim. Sa. Você deve imaginar, sentir as suas energias sexuais. Então você puxa para cima. Sa. Você vai começar a conhecer o seu corpo. Deve fazer quantas vezes forem necessárias. Sa. Esse é o mantra Hamsa. Para a prática de hoje, vamos utilizar o mantra Om Mani Padme Hum. Então, vamos ver esse mantra aqui. Om Mani Padme Hum, ele é o mantra da misericórdia. O que significa a palavra Om? Para nos separar do sofrimento e do orgulho. Ma, para nos separar do sofrimento e da inveja. Ni, para nos separar do sofrimento do desejo. Ped, para nos separar do sofrimento da ignorância. Me, para nos separar do sofrimento da ganância. E Hum, para nos separar do sofrimento do ódio. Então esse Om Mani Padme Hum é o mantra da misericórdia. Ele foi criado pela deusa Kuan Yin. É a mesma deusa que está no início da conferência, no primeiro gráfico. Ela é a deusa da misericórdia. Eu vou deixar para vocês como pesquisa estudar a história de Kuan Yin, para vocês compreenderem um pouco mais porque ela é considerada a deusa da misericórdia. A história dela é muito bonita. Para quem quer desenvolver, quer cristalizar a misericórdia dentro do seu coração, deve desenvolver uma disciplina, reservando um horário para praticá-la e sempre que lembrar e sempre que possível fazer o mantra. Um escultor só se torna exímio na sua prática de esculpir porque ele coloca em prática o conhecimento teórico adquirido pelo estudo. Então nós vamos colocar em prática o mantra Om Mani Padme Hum. Essa vai ser a prática para vocês realizarem. Então nós vamos, esse mês nós estamos trabalhando com o mudrado vazio,